se inovar, seja do menor empreendimento ao maior. Então, a gente vê essa necessidade e tem feito esse movimento sempre, né, para que as pessoas entendam a necessidade de inovação. Então, desejo que vocês aproveitem, né, o evento, que acrescentem muito na vida de vocês, e o Sebrae está disposto, né, está aqui de portas abertas em ajudar e auxiliar vocês, caso necessário. Obrigada, Nayara. Obrigada a você. Em precificação e planejamento financeiro, né, Nayara? Às vezes quando eu já penso assim, só conta, meu Deus. Só assunto ruim. Não, mas assunto é bom, ganhar dinheiro. Saber usar. Saber usar o dinheiro. Essa é a Bárbara. Eu convidei a Bárbara para fazer uma palestra comigo, né, para a gente falar sobre precificação e sobre planejamento financeiro. Por que eu chamei a Bárbara para dividir aqui esse momento comigo para falar para vocês? Diante de várias empresas que eu fui atendendo ao longo dos meus atendimentos, eu via uma dor muito grande da maioria dos empresários, para não falar de todos. Que quando falava assim, do céu, eu trabalho, eu ganho bem, eu faturo tantos mil, eu faturo 10, faturo 80, faturo 150 mil e não sobra o dinheiro. Tá, mas qual que é o seu problema? Não sei qual que é o meu problema. Então a pessoa não sabe nem qual que é o problema. E um dos problemas que a gente viu, que eu percebi durante esses atendimentos, foi justamente a precificação errada do produto, do serviço que a pessoa presta. E a Bárbara, ela é especialista em precificação, então eu já queria te agradecer, tá, Bárbara, por te disponibilizar de sair lá, a Bárbara é de Presidente Olegário. Na hora que eu liguei para ela, ela já se colocou à disposição para vir cá passar o conhecimento que ela tem para vocês, porque eu acho que é muito importante vocês terem esse conhecimento, porque às vezes é um pequeno detalhe que está fazendo com que vocês não percebam o porquê de não sobrar com dinheiro no final do mês. Porque às vezes a gente pensa só do lado, será que eu estou faturando pouco? Será que eu estou fazendo alguma conta errada? E na verdade é um detalhe que a Bárbara vai explicar sobre precificação, e vocês vão ver que precificação são detalhes que fazem a diferença no final do mês na empresa de vocês. Então, muito obrigada, viu, Bárbara? Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre precificação, junto com essa fera aí do planejamento financeiro, pessoa que eu admiro demais, então eu te agradeço, Nayara, pelo convite, o pessoal da Rádio Parques também, muito obrigada por ter esse espaço. E é muito bom ter vocês aqui conosco para aprender um pouquinho mais sobre tanto precificação quanto planejamento financeiro. Deixa eu passar aqui. Então, vou me apresentar. Eu sou esposa, me chamo Bárbara, sou lá de Presidente Olegário, vim através do convite da Nayara, sou esposa do Wellington, mamãe do Joaquim e de um anjinho que foi pro céu. Sou MBA em gestão de custos e formação de preços e também sou engenheira química. Comecei lá na indústria. Então eu comecei lá numa fábrica de alimentos, onde eu era engenheira química, gestora de projetos de qualidade e também tenho uma pós-graduação em microbiologia. Bárbara, mas como você foi parar nesse negócio de precificação? Dentro da indústria eu trabalhava também com a gestão de custos. Então para vender o produto e chegar lá no final lá da linha produtiva, eu tinha que precificar todas as etapas do processo. Então eu percebi, né, com algumas mentorias, que essa era uma dificuldade de muitas empresas, sejam elas indústrias, pequenas empresas, prestadores de serviço, e aí comecei a atuar na parte de gestão de custos e com a precificação. Então em um ano eu já auxiliei mais de 200 empresas, são mais de 1.000 produtos e serviços precificados. Eu me apresentei brevemente, né, no início, eu sou Nayara Marra, eu sou esposa do Sancho, mãe do Lorenzo, sou especialista em quitação de dívida, sou pós-graduada em gestão financeira e educação financeira, mas tirando todo esse currículo aí que eu falei, o que é o mais importante que eu vejo? Que a minha missão é realmente ajudar as pessoas no que elas têm maior dificuldade, que é lidar com o dinheiro. Porque hoje, se você perguntar para a pessoa da sua família, se você perguntar para o seu vizinho, se você perguntar para o seu colega de trabalho, sempre vai ter alguém que não sabe lidar com o dinheiro. Quando eu falo lidar com o dinheiro, é de uma forma geral. Às vezes a pessoa trabalha muito, às vezes a pessoa ganha muito, mas ela não sabe o que ela faz com o dinheiro no final do mês. E não é diferente assim também nas empresas. Por isso que eu falei para vocês que quando eu comecei a atender empresas, eu vi que a dificuldade das empresas eram iguais às de pessoa física. Então aí eu comecei a fazer um outro curso também, que é de quitação de dívidas para empresários, que eu ainda não concluí, eu ainda estou em formação, que é totalmente o oposto da pessoa física. Você pensa que é a mesma estratégia que utiliza e não tem nada a ver. A dívida de pessoa física tem várias estratégias que você quita ela, e a dívida de empresa é outra estratégia totalmente diferente. Porque a empresa, ela coloca em risco não só a empresa,
ela coloca em risco o CPF das pessoas que fazem parte daquela empresa. Então é um processo bem mais amplo do que a dívida apenas de pessoa física. Então a minha missão é essa, e juntos poder transformar a relação com o dinheiro e garantir um futuro mais tranquilo e próspero. Eu acho que a gente trabalha justamente para ter essa visão de ter um futuro mais tranquilo, né? Seja para a gente, para nossa, quando nós estivermos mais velhos, para os nossos filhos, para a nossa família. Então, o objetivo aqui, nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre precificação e também sobre planejamento financeiro de uma forma assertiva, dinâmica, para vocês não cochilarem, para não dormir, porque geralmente quando a gente vai falar de cálculos e números, às vezes a gente fala, ixi, não, que assunto difícil, que assunto chato. Mas aqui eu tenho certeza que tanto eu quanto a Nayara vai trazer esses assuntos de uma forma clara e dinâmica para vocês. Então, a minha missão, assim como a Nayara, é ajudar empresas, famílias a conseguir o retorno financeiro do seu trabalho, seja com a precificação ou com o planejamento. Porque não adianta nada, gente, lucrar e não saber o que faz com o dinheiro, não é, Nayara? Exatamente. E muitas vezes o pessoal não está nem lucrando, então não tem nem jeito, não tem nem o que fazer. O que tem que fazer? Precificar direito e organizar as finanças. Então, nós ajudamos a estruturar negócios e a ajudar a conquistar sonhos. Olá, boa noite, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. E aí, pessoal, surge uma brincadeira que eu sempre faço em todas as palestras, que eu falo que eu sou a rainha do caviar. Você pensa assim, ixi, o que é isso, gente? Alguém aqui já comeu caviar? Já? Não? Então, precificação é igualzinho caviar para a maioria dos mineiros. Nunca vi, nem comi, só ouço falar. Então, como eu sou a rainha do caviar, eu sou a rainha da precificação. E hoje eu vou ensinar para vocês a precificação. Só que hoje... Eu nunca nem tinha ouvido falar. De caviar? Precificação. De precificação. Então tá pior que caviar, gente, tá vendo? Porque o caviar, pelo menos, a gente escutou a música do Zeca Pagodinho, né? Agora a precificação tem gente que nunca nem ouviu falar. Só que hoje, como a gente não vai falar só de precificação, a gente vai trazer algo que eu acho que vocês vão gostar mais. Que aí eu tenho certeza que todo mundo conhece, não tem? Não é? Gosta. Arroz com feijão. Quem gosta de arroz com feijão? Aí, ó, tá vendo? A maioria das pessoas gosta. Você gosta de arroz com feijão? Agora, É? O personal deixa você comer arroz com feijão de vez em quando, né? todo dia. Todo dia, tá vendo? Com moderação pode tudo. Pode passar pra nós. Então, se a sua empresa não tem o básico, que é o arroz com feijão, se ela não tem planejamento financeiro e precificação correta, meus amigos, tem uma péssima notícia. Provavelmente, ou você não está lucrando, né, Nai? Ou A empresa vai falir. a empresa está caminhando para pegar a caneta e assinar o atestado de falência. Então, pessoal, o básico para qualquer empresa e qualquer negócio é ter precificação e planejamento financeiro. Eu tenho certeza que chegam clientes para a Nayara, tanto quanto para mim, que faturam 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 600.000. O problema é o mesmo. Independente se você presta um serviço, tem uma lojinha online em casa, ou tem uma empresa que fatura aí acima de $500 mil, se não tiver tanto planejamento financeiro quanto a precificação correta, você vai ter aí um problemão. Pode ir. Eu falo que mesmo quem nunca ouviu falar de precificação, por exemplo, a Vandinha nunca ouviu falar de precificação. Tem certeza que a Vandinha já usou umas 2 técnicas, pelo menos, de precificação e de planejamento financeiro, mesmo sem saber termo nenhum. Por exemplo, a Paula também deve saber alguma técnica de precificação. A Paula sabe todos porque ela é minha cliente, né, Paula? Não tem Se jeito. eu souber até errado. Não, ela sabe, porque eu já precifiquei pra ela. Mas, antes dela me contratar, tinha algumas técnicas que a Paula poderia utilizar que a gente vai mostrar aqui pra frente. Primeiro, nós vamos mostrar aqui 2 técnicas de planejamento financeiro que a gente faz e eu me encaixo nessas daí, viu? Vai lá, Nayara, fala aí dessas técnicas de planejamento. Quem de vocês que anota todos os gastos que vocês têm, seja de pessoa física ou seja da empresa que vocês talvez tenham, e um caderninho? Não anota tudo? Tá, e quem anota? Você anota para qual objetivo? Pode falar. Eu anoto, mas no final não saía nada, porque eu anotava tipo no cartão. Eu anotava cartão, não anotava especificamente do cartão. Aí o que me pegava pela perna é o cartão, porque eu, como eu não anotava especificamente, a parte do cartão ficava errada. O que a Jaine falou aqui é o que acontece com a maioria de vocês.
quando a gente vai fazer o raio-x financeiro nosso, seja da sua pessoa física ou seja da sua empresa, o que as pessoas fazem? Elas colocam lá todas as despesas, por exemplo, água, luz, internet. Aí a hora que chega o cartão de crédito, ela coloca cartão de crédito, R$4.000. E não especifica dentro desses R$4.000 o que eu comprei com R$4.000. Não adianta nada você colocar lá R$4.000 de cartão de crédito dentro daquele valor da sua fatura total, o que você teve de gasto com aquele cartão. Porque só quando você pega a sua fatura no final do mês ou semanal, que eu falo para todos os meus clientes, que é importante você fazer todos os dias. Se você não tem disponibilidade de fazer todo dia, faz pelo menos uma vez por semana. Por quê? Para dar tempo de você recalcular a roda dos seus gastos. Porque quando você chega só no final do mês, a fatura fechou. Né, Vandinha? A fatura fechou no final do mês. E aí? Aí eu vou colocar lá só o valor total. Dá tempo de você fazer alguma coisa depois disso? Só tem a chance de pagar. A única opção que você tem é de pagar. E quando você vai colocando por semana o que foi o seu gasto, você vai saber exatamente quanto que eu gastei com lazer na semana anterior, quanto que eu gastei com combustível, quanto que eu gastei com saúde. E isso dá tempo de fazer o quê? Opa, se eu já gastei R$800 de lazer e a minha meta para eu gastar com lazer é R$1.200, eu só posso gastar mais R$400. Então eu tenho, falta 3 finais de semana para o mês acabar. Ou eu tenho que ficar um final de semana sem sair, ou eu tenho que sair para um lugar mais barato, mais em conta, em que eu vou conseguir sair todos os finais de semana e ficar dentro da minha meta. Então isso, quando você anota no caderninho, você anotar, até o Lourenço saiu daqui agora, ele sabe anotar. Não importa só você anotar, só anotar não vai te levar a ter a mudança de hábito, a ter a mudança e melhora no seu planejamento financeiro. Porque você tem que anotar, mas você tem que analisar o que eu estou anotando, o que eu estou gastando. Porque anotar, até a sua filha anota. Você fala assim, anota aqui essa fatura para a mamãe, o que é os gastos da nossa casa. Ela vai saber anotar, igual você anota. O importante é você analisar o que você anotou. Com o que eu gastei esses R$4.000 de cartão de crédito. A Jaiane está falando que ela também fez a consultoria financeira e a gente viu direitinho para onde estava indo cada centavo do dinheiro dela. E isso faz toda a diferença. No dia que vocês fizerem o raio-x de vocês, no primeiro mês que vocês fizerem, vocês vão ficar horrorizadas da situação que é os gastos diários de cada um. Aí a partir do segundo mês você já consegue ter mudança. Porque aí você vai ver, não, realmente eu estou falhando nesse aspecto. Corrige e pronto. Às vezes o dinheiro que você não está vendo é justamente por falta de fazer esse raio-x financeiro. E a outra é deixar a vida me levar do Zeca Pagodinho, né, Oba? Eu acho que eu tô ficando muito fã do Zeca Pagodinho. Nunca escutei música do Zeca Pagodinho, mas tem a do caviar e agora deixa a vida me levar. Mas é assim mesmo, né, Nayara? A maioria das vezes a gente tá desse jeito. Às vezes a gente deixa, separa tempo para fazer tudo na vida, né? Você separa tempo para você ir na casa da sua família, separa tempo às vezes para você ir à missa, você separa tempo para passar um tempo com a sua esposa, separa tempo para trabalhar, tempo para ir para a academia, mas você não tem coragem de separar 1 hora da sua semana para lidar com o seu dinheiro. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês passam, a maioria de nós, né, passamos 40 horas semanais ou mais trabalhando por semana. E a gente não tira 1 hora por semana para lidar com o seu dinheiro. Então, se você não tirar esse tempo para cuidar do seu dinheiro, quem vai cuidar do seu dinheiro para você? A gente passa 40 horas da semana trabalhando para ganhar ele. E para gastar, lógico, porque gastar dinheiro é ótimo. Não estou falando que você não tem que gastar. Mas se você não é capaz de tirar 1 hora da sua semana para cuidar dele, então você está jogando as 40 horas que você trabalhou fora. Porque você está ganhando e está gastando, às vezes, de forma, às vezes, que falta só um planejamento, uma organização, para você conseguir ter um retorno financeiro que você merece, a sua família. E de precificação, as técnicas milenares são o que, gente? O olhômetro. Até que a gente bate o olho e fala assim, eu acho que isso aqui tá valendo tanto. Não, esse daqui eu posso vender por tanto. Ou às vezes as vozes da cabeça da gente que fala assim, menina, vende essa blusa aí por tantos reais. Ou começa a atender por tanto, porque sua amiga tá vendendo, por exemplo, a Patrícia. Ó, Patrícia, o que tá acontecendo? Sua colega lá tá vendendo a hora dela por R$300, vende por 250. Essas vozinhas que a gente não pode escutar na cabeça da gente, vende por 250, você vai vender muito mais, vai ter um monte de cliente, porque ela tá vendendo mais caro. Então, gente, essas técnicas aqui, ó, elas não são a base da precificação, não. Então, nós vamos ter que extinguir essas técnicas de precificação, esse olhômetro e essas vozes da cabeça. E hoje a gente vai ensinar pra vocês como que precifica realmente, corretamente. Então, tô lá, essa semana agora eu tava lá em São Paulo, fui lá no... Alguém já foi na 25 de março aqui? Ou não? Não? Já foi, Mandinha? Qual que é lá na 25? Um formigueiro! Nossa, mas
é roupa pra lá, Lá é tudo, lá sai ambulante tudo. vendendo, Comida. criança, comida, uma loucura. Só que lá, por exemplo, eu tenho uma loja de roupas. Então eu fui lá na 25, enchi minha sacola de roupa e aí bati o olho e falei assim, essa camisa azul aqui eu vou levar pra vender pra Nayara, que ela vai dar muita palestra. E essa daqui, como ela tem cara de rica, vou vender pra Nayara, que a Nayara também tem cara de rica. E essa daqui eu posso vender no mínimo 150, 200 reais, 300 reais que a Nayara vai me pagar. Mas aí eu não considerei nada. Não vi quanto que ela custa, se tá cobrindo as despesas que eu tive para viajar lá pro Danado do Brás, se tá cobrindo as despesas da minha empresa, Sua alimentação, você gastou com ela. da alimentação, das minhas taxas, porque eu vendi pra Nayara, ela paga tudo no débito, gente, mas às vezes essa aqui ela vai pagar no crédito, eu não considerei as taxas da maquininha. Então, gente, o que acontece? Na maioria das vezes, os comerciantes utilizam essa técnica de avaliar o produto e ver quanto ele vale, ou às vezes vão lá na calculadora e colocam assim, ó, mais 100%, mais 200% e falam, eu tive 200% de lucro. E aí vai ver no final do mês, surpresa, o que acontece? Pode passar o próximo. Bárbara, esse exemplo que você acabou de falar do 200% de lucro é o que mais acontece com os clientes que ela tem. Você pergunta a pessoa assim, várias empresas, não é só de um nicho, de salão de beleza, de roupa de sapato, de roupa de roupa feminina, de moto, de peça, você pergunta assim, qual que é o seu faturamento? Qual que é a porcentagem de faturamento que você tem de cada produto? 100%. E 100%, gente, não existe, viu? Ela vai explicar agora sobre 100%. Tá, e como é que você coloca o preço? E é justamente você tem que acabar para favor. Não, eu pego o preço da peça, acrescento o imposto que vem na nota e jogo 100% a mais. E acho que tá faturando. Mas tem gente que chega lá pra mim e já fala, é assim, não. Eu vim fazer esse negócio de precificação porque não tá sobrando dinheiro no final do mês, mas meu lucro é de 200%. Falei, menino, e você lucra 200% e ainda não sobra nada. Tem que ver pra onde que esse dinheiro tá indo. E a gente avalia e percebe o que tá de errado. Aqui é o exemplo que eu dei ali da consulta, ó. Por exemplo, minha colega cobra 150, eu vou cobrar 140 e eu vou ter mais clientes, eu vou vender mais, sem avaliar o que você tem de custos por trás desse processo de precificação. Então, 75% das empresários, das empresas, estão precificando errado. Porque a maioria considera o custo de aquisição do produto, multiplica por algum número, que é o famoso markup, ou seja, eu somo na calculadora mais 100%, mais 200%, e confunde isso com a margem de lucro. E margem de lucro não é igual a markup. Markup é um índice que é utilizado para, como o próprio nome diz, que é marcar acima, remarcar aquele custo ali, o preço que você comprou aquela mercadoria. Mas a margem de lucro é diferente do markup. Então, por isso que eu sempre falo que não dá para ter os 200%, 100% de lucro. Então, qual que é a diferença desse markup e da margem de lucro? Markup ele é um índice aplicado sobre o preço de custo para determinar o preço de venda. É uma estratégia utilizada no mercado, mas ele é diferente da margem de lucro, que é o quê? É o percentual do preço que você está vendendo aquele produto que vai corresponder ao lucro daquela operação, daquela venda. Então, 100% de margem de lucro não existe. Sabe por quê, gente? Porque para existir, você tinha que ganhar o produto para você vender. Todo produto que você vende ou serviço que você presta tem custos por trás. Então, para ter 100%, você teria que ganhar ele, ganhou tudo, não tem custo com nada e vai vender ele para outra pessoa. Então, a margem de lucro é calculada assim, ó. O preço de venda do meu produto ou serviço, menos o preço de compra com os custos, dividido pelo preço de venda. E depois você multiplica por 100. É assim que você calcula a margem de lucro real, o seu lucro real do seu negócio. Tá? Pode voltar. Posso só tirar uma foto rapidinho? Pode. Eu sou ruim de matemática. Não, mas esse aí vai ser facinho agora. Pode tirar a foto, quem quiser tirar a foto. Então peguem aí depois o negócio de vocês e avaliem. Por exemplo, se eu comprei a minha peça de roupa, minha blusa, por R$100 e eu comprei ela lá no Brás por 50, mas lá na minha empresa eu tenho taxa da maquininha de 3%,
tem também mais o custo da minha empresa para funcionar. A água, o aluguel, funcionário, né? Internet, somou tudo. Tiro o preço de venda menos o preço que eu comprei a blusa e esses outros custos e divido pelo preço de venda e eu tenho a minha margem de lucro, o lucro real que eu vou ter naquele negócio, naquela venda, naquela operação. Agora nós vamos falar para vocês 5 sinais para vocês saberem se o preço de vocês estão errado ou não no produto que vocês estão vendendo. Essa é a Mariazinha, o exemplo que a gente colocou aqui. É aquela pessoa que eu falei lá no início da nossa palestra, que trabalha o mês todo, ganha muito dinheiro, trabalha às vezes 10, 12 horas por dia, mas ela sempre tem a sensação que ela está cansada, que ela está faturando muito, mas que o dinheiro dela nunca está sobrando. Que aí eles chegam pra gente, né, Bárbara, e falam assim, me ajuda, por favor, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu vendo bem, mas chega no final do mês e não sobra com nada. Eu tenho certeza que alguns de vocês também têm esse mesmo sentimento que a gente está falando aqui agora, né? Que às vezes faz um bom trabalho, trabalha muito, vende muito, mas não vê o resultado, que é o que importa, é o que a gente leva pro bolso, né? Que a gente fala o lucro líquido. O que é o lucro líquido? É o que você realmente leva pro seu bolso, porque às vezes eu atendo as pessoas e falo assim, quanto você faturou? 90 mil. Vende 90 mil por mês. Tá, isso eu já sei, mas e quanto que você tira pro seu bolso no final do mês? Não sei. Então tá errado, você tem que saber quanto que é o seu lucro líquido. Se você não sabe o quanto que você tira de lucro líquido, você está trabalhando para quê? Às vezes então é melhor você trabalhar para uma pessoa e ter o seu salário ali no final do mês, do que você ter uma empresa ou um investimento ou qualquer coisa parecida e não estar lucrando. E ONG quer ser fim lucrativo, viu, gente? Toda empresa, serviço ou produto precisa lucrar. Lucrar é a base de um negócio crescer. Então, se não tá tendo lucro e você não é uma ONG, porque se for tá tudo bem, então tem alguma coisa errada. Olha lá, a Mariazinha, ó, chorando, triste. Oh, meu Deus do céu, trabalhei o mês inteiro, não vi lucro, não tirei nem Prolabore. Prolabore, para quem não sabe, é como se fosse o salário do empreendedor, né, do empresário. Tô cansada, não sei o que eu tô fazendo de errado, tenho um produto de qualidade, mas tenho medo de cobrar o preço justo. Porque muitas vezes a pessoa tem um serviço de qualidade, um produto de qualidade, mas tem medo de cobrar porque tem medo que as outras pessoas não paguem aquele valor que é o justo. E ali, ó, tá quase assinando o atestado de falência, ali dentro da empresa dela, porque ela já tá cansada e falou, isso aqui não é pra mim. E eu costumo falar, Bárbara, que às vezes as pessoas têm um produto de qualidade, têm um produto que vai fazer diferença na vida das pessoas e tem um medo de cobrar, que a Bárbara falou. E isso acontece muito porque aquela pessoa tem tanta escassez que ela não tem coragem de cobrar o valor. Às vezes a Bárbara faz a precificação certinha, entrega e a pessoa fala, não, mas se eu cobrar isso eu vou perder meu cliente. Acontece ou não acontece? Se eu cobrar isso, ela vai lá no meu concorrente e vai fechar a consultoria com ela ou vai comprar na loja da minha concorrência. Então, assim, às vezes a pessoa não ganha o lucro que é devido a ela, que é o justo, justamente por essa escassez que ela tem dentro dela mesma. Então, se você tem um empreendimento e pensa assim, procura uma terapia, procura tratar, porque isso é coisa que tem que ser levada em consideração para você ter o lucro que você deseja. E a gente não consegue, às vezes, lidar com todos os nossos bloqueios sozinho. Então, se você pensa assim, não, eu já fiz a precificação, meu produto tem que ser cobrado tanto, e você não consegue falar, tem gente que não consegue nem falar o valor. Quando você está vendendo no processo de venda, qual que é o valor? Até gagueja para falar. Então, procura uma terapia para você conseguir tirar esse bloqueio de você, para você realmente ter o seu lucro, que é justo você ter. Então, tem coisas que a gente não consegue sozinho, procure ajuda. Procure um terapeuta, vai lá no psicólogo, conversa com ele, para descobrir por que você tem essa trava de ter essa escassez de não cobrar o valor que o seu produto realmente merece. Só que na maioria das vezes, quando o cliente chega pra mim e tá com medo de cobrar, o que acontece? Faz a precificação e descobre que não tem 100% de lucro e fala, Deus me livre, vou cobrar mais barato não, eu quero cobrar o preço certo mesmo, porque eu quero ter lucro nessa venda aqui, porque senão não dá não. Não tem por que trabalhar, né? Opa! Vamos lá. Fica difícil você gravar aí. Só essa questão, falei que nossa, não fala. Aí, voltou, pronto. Então, 5 sinais aí, quem tem... Vocês têm empresa? Ou vocês começaram a empreender? Tem vontade de ter empresa?
Você está começando agora? Como você chama? Rafael. Qual que é a sua empresa, Rafael? O que você está trabalhando? Empresa de reparo, banco de moto. Ó, Troca a bacana. capa e realiza investimentos assim. Não, é bacana, né? Tem moto demais aqui em Patos de Minas, você fazer consertar. Então, ó, gente, vocês vão... É Rafael? Isso. Ó, quem tiver moto aí, ó, tiver alguém para indicar, já vai começar a indicar o Rafael aqui, que já está começando a trabalhar com isso. E, Rafael, você tem dificuldade para colocar preço no seu serviço? Ou Eu tô não? começando a aprender sobre preço agora. Sobre preço agora? Então, sempre que você for precificar, eu vou falar um pouquinho mais pra frente do que você precisa, você vai levantar tudo que você está gastando, como se fosse uma receita de bolo. Então, como que eu vou fazer para poder trocar esse estofado dessa moto aqui? Então, eu preciso de um material... Vai me falando, que eu não sei trocar estofado, não. Eu preciso do material que é a capa, né? O material que é a Da capa, cola, preciso da espuma. da cola, da espuma, Preciso do grampo. do grampo que você que vai... é a capa também. Isso. Das Aí você horas vai de fazer... trabalho. Aí, e tudo isso você vai fazer como se fosse uma receita de bolo. Na receita a gente não tem o ingrediente, o modo de preparo? Porque se não tiver o modo de preparo, a gente taca no forno, coloca 200 e tantos graus e queima o bolo, né? Que a gente não sabe, se a gente souber como que a gente vai fazer. Então, o modo de preparo, no seu caso, vai ser o seu tempo de serviço. Quanto tempo você vai gastar para poder fazer esse reparo? Meio de 1 hora de prazo. Aí tá vendo? Então você vai saber ali 1 hora de prazo, que seria ali, entraria nos custos variáveis, que depois eu vou falar. Então sempre que você for colocar o preço no seu produto, pense nisso. O que eu vou gastar para poder entregar esse serviço para o meu cliente? Então eu vou gastar o grampo, eu já esqueci. A capa, o grampo, o enchimento, a cola, tá vendo? A Nata prestando atenção. Então todas as vezes que vocês forem precificar, independente do ramo que vocês estejam, sempre pense nisso. Por exemplo, a Jaene. A Jaene é Personal Organizer, que é um negócio muito chique. Vai na casa da gente e organiza a nossa casa. Eu vejo as fotos, eu vejo o feed dela lá do Instagram, dá até uma paz. Quando ela posta o antes e o depois. No caso da Jaene, o que ela precisa considerar dentro da precificação? Ela tem o tempo dela, o conhecimento dela, ela fica lá horas e horas, né, Jaene, organizando. Ela tem os outros produtos que ela vende. As colmeias que ela usa. Isso, as colmeias que ela vai utilizar. Então, tudo isso entra na formação do preço do serviço que ela vai oferecer. E, gente, independente do tempo. Só uma dúvida. No caso, quando você fala precificar todos os itens, no caso do exemplo dele, por exemplo, que é a capa do banco, os grampos eu conto por unidade, por exemplo. Eu vou gastar 5 grampos, então 10 centavos cada um, então 50 centavos, é mais ou menos assim. Isso. Esse material que eu, por exemplo, uma cola, dá para 10 bancos, então eu divido por 10. Isso. Você pode Para saber fazer- o custo de um serviço, né? Isso. O que pode acontecer? Muitas vezes, alguns serviços, a pessoa não consegue contar, por exemplo, 1 grampo, 2 grampos, 3 grampos, mas consegue fazer esse cálculo que você fez ali, que é muito bacana. Por exemplo, um vidro de cola, quantos serviços eu faço com ele? O milho faz em média de 30 bancos. Então pronto, aí você já sabe o tanto de cola que você vai gastar para poder fazer aquilo ali. Pega o Porque valor da cola e envolve, divide por por 30 bancos que você 30, faz. que envolve essas perdas do processo. E muitas vezes, o que acontece? Se a gente vai lá e separa, eu vou colocar 20 ml, dá para colar um banco aqui. Às vezes você vai gastar 30, porque 10 você dispensou, caiu, alguma coisa assim. Chegou antes da hora. Então, todas as vezes que for fazer essa precificação, é igual a pergunta do Sandro. Gastei 5 grampos, tem como precificar por grampo? Ou talvez você vai ter que acompanhar. Comprei como que chama? Grampo. Você compra uma Você caixa? compra a caixa de grampo. Quantas motos dá pra fazer? Quantos bancos dá pra fazer com a caixa? Você em média uns 50. Aí, tá vendo? E, gente, o Rafael já vai trabalhar comigo com precificação, tá vendo? Quando for precificar coisa de banco de moto, eu vou ter que chamar o Rafael, porque já tá expert em precificação. Então é isso mesmo, é por aí. Sempre faça uma lista. Quanto que cada grampo, cada caixa de grampo, eu consigo fazer esse serviço aqui. E aí você vai anotando. Tudo, separadinho. Existem outros cálculos que a gente vai falar mais pra frente, mas isso eu acho que vai clarear muito agora para poder empreender. E aí, Nath, o que tem aí desses 5 itens que a pessoa levantar na mão, se ela não estiver fazendo, ela não está precificando certo? E esse faturamento alto e lucro baixo, ou inexistente, eu até falei para a Bárbara quando a gente estava montando a palestra, que eu peguei um cliente, eu vou citar que eu vou falar não, então, o cliente me procurou falando que estava faturando 90 mil por mês e não via lucro. Aí a gente fez, primeira coisa, ter dados para a gente analisar.
Porque a maioria das empresas não tem dados nenhum, não faz a parte orçamentária da empresa. Só sabe que faturou, o que entrou e o que saiu às vezes, mas não tem ali o que saiu para onde, saiu como. Então a primeira coisa que a gente fez no primeiro mês foi colocar o planejamento dele dia após, todos os dias que ele atendia. De segunda a sábado a empresa dele abria. Então montamos um grupo de WhatsApp e falei com ele, tudo que você entrar e sair desse caixa, você vai tirar uma foto e vai postar aqui no nosso grupo de WhatsApp, que nós vamos planilhar tudo, do dia 1º até o dia 30 do mês. Aí nos primeiros 15 dias eu fiz a primeira reunião com ele. Nos primeiros 15 dias de trabalho da empresa dele, ele tinha faturado R$710 de lucro líquido. Aí eu ainda brinquei com ele, eu falei assim, desse jeito é melhor você trabalhar para ganhar um salário, se continuar assim até o final do mês. E isso que já tinha vendido R$45 mil. Sobrou 700. 710. Do que você ter o trabalho que você tem para manter a sua empresa e não ter lucro nenhum. Aí no final da história acabou o mês e adivinha qual que foi no final do mês? Esse mês agora, de outubro. A Paty achou que foi 1.500, hein, Nai? Dobrou 1.500. Não, foi R$4 mil negativo. Negativo, hein? Negativo. Então assim, por que ele está devendo? Porque ele fatura muito, porém ele tem um gasto muito alto da empresa dele. E as pessoas não têm essa noção. Quando você está preocupado só no operacional, só trabalhar, eu preciso trabalhar, ele trabalha muito bem, a equipe dele trabalha muito bem, ele tem uma equipe grande de funcionários. Só que ele paga muito boleto, ele precisa de muito material para exercer o trabalho dele. Então ele peca, a gente resolveu todos os problemas, analisou tudo, e ele peca onde? O estoque dele é gigante. O estoque dele é de R$900 mil, então ele está com um estoque milionário e um fluxo de caixa falido. O estoque tá rico, milionário e ele tá pobre. E ele está pobre. Eu falei, o que adianta você ter um estoque de R$900 mil e ter um fluxo de caixa negativo todo final de mês? E pegando dinheiro em banco e pagando juros de banco com um estoque de R$900 mil. Então, assim, quando vocês pensam em planejamento financeiro, às vezes a gente pensa só assim, é só registrar o cliente, porque isso aí eu vou saber qual que é o problema da minha empresa ou da minha pessoa física. Não. Essa parte de analisar, ela é tão importante quanto a parte de registrar. Então, por isso que é muito importante você fazer igual o raio-x do cartão de crédito. Que através desse raio-x, tanto de pessoa física quanto da sua empresa, é que você vai saber onde está o meu erro. E se você não tem capacidade de olhar onde está o seu erro, procure ajuda antes que seja tarde. Antes que você realmente entre numa bola de neve que às vezes não tem saída. Pode ser na precificação, pode ser o estoque que está acima do que você precisa, pode ser muito funcionário para pouco trabalho. Então, assim, a gente consegue analisar todos esses aspectos para saber aonde que está o problema do seu empreendimento. Por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente que chegou. O dele não era o estoque, Nayara, mas ele chegou lá e eles vendiam muito. Ele é uma lanchonete que tem lá em Belo mesmo, lá em Presidente. Eles me procuraram porque eles vendiam muito, tinham um faturamento alto, mas não sobrava nada. Pagava as contas e eles não davam conta de tirar nem o prolador. Eram funcionários CLT de outras empresas que abriram uma empresa que estava indo super bem, pagava tudo, mas não sobrava nada. E aí, eu fui avaliar, falei, então vamos lá, lançar, fazer o fluxo de caixa, que é super importante. Sabe quanto que eles gastavam com lanche para eles, para os funcionários? Mais de R$3.500 para uma empresa nova, que tinha só 5 funcionários, R$3.500. Estou falando que o funcionário não pode comer um lanche gostoso? Não, gente, mas lá na minha casa então, tem 3 pessoas e eu não gasto R$3.500, não, só com lanche. Então, ali a gente avaliou que ele precisava reduzir. É reduzir para zero? É acabar? Não. É reduzir de 3.500 para um valor menor, porque não tem necessidade de ser esse valor com 5 funcionários só. Uma coisa é uma empresa grande. Então, essa parte está faturando alto. Não precisa nem ser alto, está faturando e não sobrou lucro, ou está tendo prejuízo, pode saber que tem alguma coisa errada. E às vezes a gente só complementando o que a Bárbara falou, às vezes a gente pensa e as pessoas falam assim, mas até o cafezinho que eu dou pro meu funcionário, eu preciso anotar? Você precisa anotar até a água que você para no semáforo e compra lá de R$2 o cara que está vendendo. Porque é esses R$2, esses pequenos hábitos diários, é que faz a diferença do seu fluxo no final do mês, do seu fluxo financeiro. Então, se não fez nenhum cálculo para definir seu preço de venda de produto ou serviço, pode ter certeza que o preço está errado. Se foi só no olho,
Foi só no que a voz da cabeça falou? Ou tá deixando a vida levar? Ou tá anotando só pro caderninho cheio de letra lá? Então, ixi, pode saber que você tá precificando errado ou seu planejamento tá, ó. Pode passar. Vamos ver o que é o 3. Terceiro. Só precificou de olho no preço do concorrente baseado no mercado. Vocês acham que o preço que está sendo utilizado no mercado é um parâmetro importante? Pode ser sincero. Sim. Só que quando a gente precifica só baseado nele, a gente vai ter problemas. Por quê? Às vezes, na minha clínica de estética, eu tenho 10 funcionários, é toda climatizada, tem um cappuccino na entrada, coloca borda de Nutella, coloca aquele monte de negócio para receber o cliente. Mas às vezes na clínica, eu vou colocar assim como que não tem borda de Nutella, tá? Sim. Aí lá na clínica da Nayara, é uma clínica ótima, com um atendimento também muito bom, mas não tem tantos funcionários, o cappuccino dela ainda não tem borda de Nutella, no meu tem, mas o dela não tem ainda. E os custos são diferentes, por mais que os serviços sejam de qualidade, parecidos. Só que tem como eu cobrar o mesmo que a Nayara está cobrando? Às vezes a localização, o aluguel, só que você paga uma clínica e outra, já faz diferença totalmente no final do mês. Então, só que também não tem como eu colocar um preço exorbitante, porque aí senão eu saio fora do mercado. Então isso a gente precisa analisar. A precificação, ela não é só quantitativa, ou seja, não é só fazer contas, mas ela também não pode ser só qualitativa, ou seja, com aspectos de avaliar mercado, agregar valor, tá? E uma dúvida aqui, e quando o meu trabalho ele é mais intelectual e de habilidade do que de custo de material propriamente dito? Como é que eu precifico ele? Quando é um trabalho que exige muito do nosso intelecto, ou seja, dos cursos que eu fiz, da faculdade, por exemplo, eu sou engenheira, tenho mestrado, vou atuar nessa área de engenharia. E aí eu não tenho muitos custos por trás. O que eu preciso considerar? Eu posso considerar os custos e os investimentos que eu realizei para poder fazer a minha formação, mas todo procedimento, todo produto, a Paty é prova disso. Por exemplo, a Patrícia, vou deixar ela falar. A Patrícia, pode pegar, a Paty já tá, né? Mas eu vou falar pela Paty, então. A Patrícia, ela trabalha com serviços. E por mais que ela trabalhe com o intelecto, ela também é engenheira, engenheira ambiental, ela tem custos por trás desse projeto. Eles vão ser, na maioria das vezes, mínimos. Mas o que você pode considerar? O seu tempo com hora de serviço, e existe um custo que chama hora empresa, Sancho. E aí, geralmente, a gente baseia a precificação de serviços em cima dessa hora empresa e do que você vai ganhar na sua hora profissional. Só que a gente pode pegar todos os investimentos que você fez na sua formação e colocar como se fosse um retorno desse investimento. Aí você consegue precificar a partir desse retorno de investimento. As pessoas erram muito quando é prestação de serviço, só complementando o que a Bárbara falou, porque às vezes, Patrícia, a Patrícia pensa assim, a minha consultoria, por exemplo, eu vou precisar de ir lá 4 vezes. 4 vezes eu consigo entregar o trabalho. Mas às vezes as pessoas não precificam o tempo que você não está atendendo ali, que às vezes é muito mais horas do que o atendimento que você vai gastar. Então é importante precificar, além das horas que você vai encontrar com o seu cliente, as horas que você ficou lá na sua casa ou no seu escritório, planejando e fazendo todo o trabalho que às vezes o cliente não vê. Na entrega final a pessoa não vai ver. Por exemplo, no banco da sua moto, às vezes você vai gastar lá 1 hora para você fazer 3 motos, 3 bancos. Mas e o tempo que você gastou às vezes para comprar o produto, para chegar, o produto estar na sua loja, entendeu? Então tudo isso tem que ser calculado na hora de você fazer a precificação correta. No meu caso, a Bárbara fez uma precificação e eu sou prestadora de serviço, faço vídeos e aí eu falava, não, mas é só o meu serviço, vou fazer minha hora ali, a hora que eu quero, o valor que eu quero receber. Mas aí quando a gente foi, destrinchar ali tudo que tinha, aí tem um aplicativo que eu pago, um programa, meu parte de edição, combustível, então assim, até na prestação de serviço também tem uns detalhes. Por exemplo, no caso de quem é engenheiro, vai ter que ter um programa para poder gerar aquele projeto. Às vezes você vai pagar um prestador de serviço para poder te atender. Às vezes você tem uma secretária online, tem bem lembrado.
trabalho da minha casa. Água, luz e energia. Não, mas é meu marido. Internet, né? Tô nem aí, ele tá pagando. Ou é eu mesmo que tô pagando, mas é a despesa da minha casa. Só que você conseguiria prestar esse serviço sem a água, a energia, a internet que você está fazendo? Ah, Bárbara, mas então como que eu vou mensurar isso? Geralmente, a gente avalia item um por um. Mas uma conta boa, básica, para generalizar, tira 1/3 de tudo que vem da sua energia, se for uma lojinha online, e paga, coloca lá como custo fixo. Se eu pago, por exemplo, R$90 de energia, eu vou pegar 30 e vou colocar lá. De água, se for R$30, vou pegar R$10 e vou colocar no meu custo fixo. E assim por diante, tá? Então você vai conseguir levantar esses custos. Não sabe levantar os custos da empresa e não sabe quanto fatura no mês. Tem gente que chega pra mim sem saber que tanto que ganha. Geralmente prestadores de serviço, porque às vezes nunca parou para levantar tudo, né? Então, por favor, não use um caderninho como diário só para escrever histórias lá, mas faça esse levantamento, tá? Nossa. Não separa pessoa física de pessoa jurídica. Esse é o maior dos problemas, eu acho, que a gente tem. Pouquíssimas são as pessoas que chegam para atendimento, né, Bárbara? E que fala assim, você consegue separar suas contas de Jaine, você consegue separar as contas de Jaine empresa e as contas de Jaine lá da sua casa? Paula, você consegue separar as contas da Paula, o cartão de crédito da Paula? Ela tem um cartão de crédito só para a empresa dela e um cartão de crédito só para a casa dela, para ela fazer a despesa básica da casa? A maioria não separa. E esse é um dos grandes erros e é o que vai dar muito problema na hora de você fazer o seu fluxo financeiro no final do mês. Por quê? Quando você não separa, mais difícil fica de você saber o que você teve de gasto. Às vezes você pega a fatura do seu cartão, de 10 dias atrás, você não lembra nem o que foi que você comprou com aquele produto. Às vezes está escrito lá o nome da loja, mas você não lembra. É muita coisa que a gente gasta durante o dia, durante a semana, um mês. Aí você pega a fatura e fala, não, mas o que eu gastei? Isso aqui R$250. Você não vai lembrar. Eu, por exemplo, eu percebi que eu estava engordando, que as roupas não estavam me servindo. Mas aí eu descobri por que eu não estava sobrando dinheiro no meu bolso. Era tudo comida que eu estava comprando, que eu não anotava. Eu vi que as roupas não estavam servindo, mas é porque eu não estava fazendo esse controle, gente. Então, até mesmo, eu mexo com precificação, eu não sou planejadora financeira. Se você não tem isso nas suas contas pessoais, Já é um problema. já é um problema. Pensa na empresa da gente. Só uma dúvida, por exemplo, eu comecei uma dúvida. Aí, por exemplo, eu tenho um cartão, eu utilizo ele para contas pessoais, né? E eu utilizo ele porque eu tenho os pontos de milhas e tudo mais. Aí agora eu abri a empresa. Eu hoje estou fazendo assim, passando o mesmo cartão, às vezes que é despesas da empresa com a minha pessoal, no mesmo cartão. O certo seria eu ter outro cartão separado ou eu consigo administrar tudo num só? Para facilitar a sua vida, às vezes você pede um adicional desse mesmo cartão, que você não quer perder a pontuação dele, por exemplo. Você tem uma pontuação boa. Não, Naira, eu quero utilizar a mesma bandeira porque a pontuação é boa, eu quero acumular meus pontos tudo em um cartão só. Pede um adicional. E uso da sua empresa no adicional. Porque na hora que você for fechar as contas, já está tudo separado. Para facilitar a sua vida, entendeu? Porque quanto mais facilidade a gente tem, mais fácil de chegar no nosso objetivo final. Porque se você misturar tudo, você não vai fazer. Você vai fazer o primeiro mês. Aí depois você fala assim, a fatura veio 9 mil, você vai lá e passa 9 mil, pronto, pagou, acabou. Porque você não tem essa dimensão do que foi para a empresa, do que foi para a sua pessoa física. Até na hora de você fazer a precificação, vai te dar mais trabalho. Então, se você pode continuar com o mesmo cartão, pode, mas peça um adicional para ficar pelo menos as contas separadas. Você não vai ter gasto nenhum, você pedir. Solução para muita gente. Sandy, pode passar. Quais são os sintomas maiores que a gente vê quando as pessoas trabalham ou não vê o dinheiro no final do mês ou está endividado? Estresse, quando a gente tem dívida ou que a gente trabalha o mês todo e não vê dinheiro sobrando. Às vezes não é a falta do dinheiro, porque o que é o sentimento de quem trabalha e não vê o dinheiro no final do mês? Às vezes você fica chateado, não é só pela falta do dinheiro, é porque você pensa assim, nossa, eu trabalhei o mês todo, eu estou cansado, eu não larguei de ficar com a minha família, larguei de passear, larguei de fazer alguma coisa que eu gosto para me trabalhar
e chegou no final do mês eu estou sem dinheiro. Então, quando você tem um desses sintomas aqui, ou que você está estressado, ou você começa a ter insônia, porque aí você começa a falar, não, por que eu estou trabalhando? Tem sentido eu trabalhar e chegar no final do mês e não sobrar com nada? Você começa a ter insônia, perda ou ganho de peso, que a Bárbara acabou de falar. Quando você começa a perder muito peso ou a ganhar peso, isso é sinal de algum problema financeiro que pode estar acontecendo com a sua empresa ou com você. Excesso de trabalho, a gente costuma brincar muito, né, Bárbara? Que você não precisa de morrer para trabalhar para você ficar rico. Você não precisa de morrer de trabalhar para você faturar muito. Você tem que trabalhar uma quantidade certa. Se você tiver com sua precificação certa, se tiver com seu controle financeiro, com seu fluxo de caixa certinho, não tem necessidade de trabalhar 12, 14 horas por dia para você ter um faturamento bom. Você pode sim conseguir trabalhar menos sem ter excesso de trabalho e ter, se tiver precificado com a quantidade certa, se o produto estiver precificado corretinho, você não precisa trabalhar 10 horas para ter um lucro líquido bom no final do mês. Então, por isso que é muito importante a precificação e o planejamento financeiro, para você não ficar com essa sobrecarga de trabalho e achando que quanto mais horas eu me dedicar para aquilo, eu vou sobrar com mais dinheiro, porque a conta não é essa. Às vezes, se você trabalhar menos e colocar um valor justo para o seu produto final, é muito melhor para você, para sua família, para sua saúde física e mental, do que você ficar se desdobrando, trabalhando 10, 12, 14 horas por dia e não ter dinheiro. E a gente também não pode morrer de trabalhar, né? A gente tem que trabalhar para viver bem, para ter tempo de qualidade com a Fazer família as da coisas que a gente gente, gosta. né? E a ansiedade também, que é um dos sintomas dos males da nossa sociedade, né? A gente vive tão ansioso que às vezes a gente nem vive o dia. Você já começa a segunda pensando na sexta, no sábado, no domingo. Então, esses são sintomas que vocês têm, ou se vocês perceberem alguém que trabalha com vocês, ou da família, para realmente ver, não, se alguma coisa está errada. Vamos repensar o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, para realmente sair desses problemas. Então, gente, o lucro tá no quê? Nos detalhes. Às vezes é no que você está esquecendo de anotar ali, igual eu, por exemplo. Quando comecei a fazer planejamento financeiro, eu não estava contabilizando, eu não queria concluir que eu estava engordando, que eu estava gastando muito com lanche. Mas no dia que eu passei a anotar, eu falei, gente do céu, tá igual o povo lá gastando, não era isso tudo, né? Mas o povo estava gastando 3.500 com lanche na empresa. Então, gente, se você não verifica os detalhes, se você não anota dentro do seu fluxo de caixa o que você está gastando na sua empresa, o seu negócio pode estar o quê? Morrendo, porque se ele não está crescendo, se o seu negócio não está prosperando, ele está o quê? Morrendo. Deixa eu só dar um exemplo para complementar o que a Laura acabou de falar sobre pequenos hábitos. Às vezes a gente fala exemplos bobos, que às vezes você pensa assim, nossa, mas será que dá essa diferença toda mesmo? Atendi um casal que ganhava de lucro líquido, que eles levavam para o bolso deles por mês, R$33 mil. Eles ganhavam de lucro líquido somando a soma dos dois, marido e esposa. Eles não tinham filhos. Só que como a correria do dia a dia, eles trabalhavam na mesma empresa. Como a correria do dia a dia, eles não faziam nenhuma refeição em casa. Do café da manhã ao jantar, eles comiam tudo na rua. E nunca tinha feito o planejamento financeiro deles, nunca anotou nada, anotou só igual eu falei para vocês. Cartão de crédito, tantos mil reais. E pagar. Aí eu comecei o atendimento com eles, vamos fazer o fluxo, o raio-x do seu cartão de crédito, das despesas todas da casa. Sabe quanto que eles gastavam por mês de alimentação? Chuta, no lucro líquido de R$33 mil. Desses 33 mil, quantos que era? R$9 mil de alimentação. Aí quando eu falei isso para eles, ela ficou desesperada. Aí eu falei assim, R$9 mil. Agora já tem 4 anos que eles têm mais ou menos esse lucro. Agora faz a conta quanto que você gastou no último ano da sua vida. Só de alimentação. Agora faz nos 4 anos. Já era para você ter 1 milhão investido, ganhando dividendo, ganhando dinheiro dormindo, se você tivesse se organizado, feito a refeição na sua casa. É claro que dá trabalho, gente, eu não estou falando que não dá. Todo planejamento, todo o processo dá trabalho. É muito mais fácil eu passar no restaurante, pesar minha comida lá, todo dia vai ser uma comida diferente, vai ser uma comida quentinha, com variedade, salada, não preciso de gastar tempo para fazer, para picar, eu sei disso tudo. Só que R$9 mil, às vezes eu nem precisava ter empresa mais. A gente está vivendo da renda do dinheiro que eles gastaram só com restaurante de comida. Não estou falando que vocês não têm que ir em restaurante, é lógico que tem, eu adoro ir em restaurante. Todo final de semana eu amo estar num restaurante bom, para comer uma comida boa, gostosa, mas precisa ser todos os dias, as 4 refeições do dia. Então são pequenos hábitos, não, então eu vou mudar.
já que eu estou gastando muito com alimentação, igual a Bárbara acabou de falar, vou fazer meu café da manhã aqui em casa e meu almoço, vou levar minha marmita, vou comer lá no meu serviço. De noite eu peço alguma coisa para não ter que ser as 4 refeições do dia, por exemplo. Então agora eu vou falar, ó, eu sei que tá assim, barulhinho, a gente vai falando, ver se vai dando soninho, vocês aguentam a mão aí, tá quase acabando, mas tem muita coisa boa aqui pela frente. E agora vai ficar a parte importante, né? Agora que é a parte importante, então você dá uma ajeitada na cadeira, dá uma animada, mas existem 3 pilares para o controle financeiro, para a precificação. Quais são eles? Custo fixo, custo variável e margem de lucro. Se você não levantou seus custos fixos, não sabe seus custos variáveis e nem quanto está lucrando, você vai aprender agora. Então não tem nem a opção de que vai falir, tem essa opção que não, nós vamos aprender e vai dar certo. Pode passar para mim. Tudo que você vende precisa contribuir para pagar seus custos fixos, variáveis e para gerar lucro. Coloquei aqui um parafuso. O parafuso é 50 centavos, gente. Dentro desses 50 centavos, precisa ter um pouco para pagar meu custo fixo, um pouco para pagar meus custos variáveis e para me gerar lucro. Ah, mas 50 centavos? Como que eu vou pegar os custos da empresa e colocar dentro desses 50 centavos? Rateando esses custos. Eles precisam estar distribuídos proporcionalmente para vender esse parafuso aqui por 50 centavos, tá bom? O que a gestão financeira é importante para o sucesso da sua empresa e quais são os motivos cruciais para a sua empresa, quando você tem essa gestão financeira certinha? Tomada de decisão baseada em dados. Muitas das vezes as empresas tomam decisões sem ter dados reais dos números dela. Por isso que as pessoas não veem dinheiro no final do mês. Porque quando você pergunta para ela quanto que você tem de lucro líquido, quanto você gasta, por exemplo, com a parte administrativa do seu negócio. Não sei. Tá, mas qual que é o salário dos seus funcionários, somado com o seu aluguel, igual a Bárbara falou, com a internet? Para a sua empresa estar funcionando, qual que é o seu gasto fixo que você tem por mês? Não sei. Então isso é extremamente importante para você poder tomar decisão baseada em dados reais. Porque quando você toma decisão baseada no achismo, em dados que você não tem concreto, a probabilidade de dar certo é muito pouco, é muito baixa. Então, é importante você ter os números para você tomar decisão baseada em dados reais. Para você fazer o planejamento e o crescimento da sua empresa, você tem que saber, nem todo negócio você vai conseguir faturar todos os meses do ano a mesma quantidade. Tem meses do ano, por exemplo, a gente atendeu um pessoal do açaí. Tem meses do ano que faz mais frio que eles não vendem a mesma quantidade de quando está no verão. Então, ele tem que ter aquela reserva para saber, não, naquela época do ano eu vou vender menos. Então, tem que estar previsto para ele ter o crescimento da empresa dele, ele não tem que abandonar o açaí. Só que ele tem que saber que nos meses tal a tal, minha venda vai ser menor. Isso tem que estar previsto no planejamento dele. Senão a empresa dele nunca vai crescer. Porque aí ele vende muito no verão. Aí ele guarda um pouco de dinheiro para quando o inverno chega, às vezes está mais frio, ele vai vender. Então, ele tem que ter essa previsão. Oi? Tem que ter caldo, né, Vandinha? Na época que faz frio, né? Prevenção e controle de dívidas, eu aprendi que toda empresa ela tem que ter dívida. Então, assim, diferente da pessoa física, que nosso objetivo é quitar as dívidas, a empresa não. A empresa tem que ter dívida, desde que a dívida seja um investimento para a empresa. Melhor relacionamento com fornecedores e clientes, às vezes o dono do estabelecimento, uma simples data de pagamento, por exemplo, do boleto que ele fez alguma compra. A simples data com o fornecedor que você falasse, não, ao invés de eu te pagar com 10 dias, depois que você me entrega, eu posso pagar com 20? Por quê? Nem todo cliente paga à vista. Às vezes a taxinha do cartão que você paga vai demorar, por exemplo, realizei minha compra hoje, o cliente foi lá no seu comércio e comprou o banco da moto, trocou a banco da moto e te pagou no cartão de crédito. Às vezes tem algumas bandeiras de cartão de crédito que não vai te pagar na hora que o cliente te pagou. Te paga daqui 10 dias. Então, às vezes, esse simples ajuste com o fornecedor, ele vai te trazer uma despesa que você não precisa ter. Por quê? Às vezes, você não tem um fluxo de caixa positivo da sua empresa. Se você comprou e o fornecedor te fala, vou te dar 5 dias, você nem fez a conta, beleza, pode ser daqui 5 dias eu te pago a matéria-prima que eu te comprei.
Às vezes, seu cliente, o cartão vai te demorar 10 dias para te pagar o serviço que você fez. Então, você entende que esses 5 dias, aí você fala, não, eu vou entrar no cheque especial 5 dias, tá tranquilo, é pouquinho. Mais 7% ao mês que você paga de cheque especial. Aí de um pouquinho, de 7%, de um pouquinho aqui, mais 7%, às vezes por um simples fato de você combinar com o fornecedor uma data que seja melhor para você pagar aquele produto, vai fazer diferença no seu fluxo de caixa no final do mês. Então não é só o número, entende? Que tem toda uma estratégia que você vai pensar, não, quanto que eu vou receber, para quanto que eu vou gerar esse boleto, eu vou conversar com o fornecedor, porque às vezes uma conversa que você falar com ele vai resolver o seu problema. E aumento da lucratividade, que é resumindo tudo que nós falamos. Com você fazendo a estratégia certinha, com certeza no final do mês você vai ter um lucro maior. Então vamos lá, agora quem quiser tirar a foto pode aproveitar. Custo fixo. O que são custos fixos? São aqueles que, independente do tanto que você vende, trabalha, sua, Tira férias. tô suando durante o mês, vai chegar boleto no final do mês para pagar. O que é isso? Aluguel, internet, água, energia. Vocês viram lá que eu coloquei que o Prolabore tá igual caviar lá, ó? Porque tem gente que Prolabore é igual caviar. Nunca vi. Só ouço falar. Por quê? Por que geralmente a pessoa não consegue tirar o Prolabore? Porque ela não colocou ele lá nos custos fixos. E Prolabore é o tanto que eu quero ganhar? Não, é o tanto que a empresa consegue me pagar. Porque muitas vezes teve gente que chegou pra mim, cliente que falou assim, falei, quanto que é seu Prolabore? Às vezes eu pergunto, quanto que você quer ganhar de Prolabore? Porque às vezes a pessoa não está recebendo, mas dentro das condições da empresa dela, pode pagar aquele valor ali que ela quer. Só que a pessoa queria receber 10 mil, mas ela não tinha 10 mil, eu falei, não. Então, não, igual o pessoal utiliza mesmo, não vai dar dano, não vai ter como eu te pagar 10 mil, mas tem como a gente saber ali quanto que a pessoa vai ter de Prolabore. Bárbara, só acrescentando em relação do Prolabore. Às vezes as pessoas também não tiram Prolabore, por quê? Eu costumo falar, elas furtam da empresa todo dia, sem ver que está furtando. Eu falo furtando, entre aspas, porque assim, entrou dinheiro, aí chega o filho, mãe, preciso pagar não sei o que da escola, dia dos professor, eu preciso pagar R$30 salgado, vai reunir para fazer festinha com o professor. Aí vai lá do caixa, pega R$30 e entrega para Paga tudo, né, pra carteira. Então, às vezes a pessoa não tira o Prolabore porque ela está furtando da empresa dela todo dia. Ah, preciso comprar um gás, o gás da minha casa acabou. Vai lá e pega do caixa da empresa e pede o gás e entrega lá na casa. E o Prolabore, como é o salário, a empresa te paga aquele valor ali, você tem que viver com aquele tanto. A empresa também precisa lucrar, gente, porque você precisa reinvestir, você precisa comprar estoque, você precisa comprar material, você precisa pagar um funcionário, precisa pagar uma emergência, tem uma reserva de emergência. Então ali, ó, MEI. Quando a gente tem MEI, que a gente paga um valor mensal do MEI, que não tem a questão dos impostos, a gente pode colocar ele sim embutido nos custos fixos, tá? Sistema de venda, contador, marketing, viagem. Aí aqui combustível é quando, por exemplo, você vai fazer alguma compra que esse combustível é meio que... Claro que ele é um pouco variável, mas um valor mais fixo. Eu gasto em média R$500 por mês. Só que se você, por exemplo, no caso da Larissa, que é social media, story maker, e ela vai em cada cliente tem uma distância ali percorrida. Então, já entra nos custos variáveis. Então, pode passar. Custo variável, o que é? Aquele que depende do tanto que você vende. Quanto mais eu vendo, mais eu gasto capa, cola, grampo e estofado ali para fazer aquela troca ali, né, do estofamento da moda. Então, ele depende da quantidade que eu estou vendendo. Inclusive a taxinha do cartão, coprodução, custo da mercadoria. Tem gente que tem loja e fala assim, mas eu quase não tenho custo. Aí eu falo assim, e o cheirinho que você baixou na sua sacolinha? O papel de seda que arruma, o laço que coloca, tudo isso vai ter que entrar. Embalagem, a taxa de entrega e o combustível se faz algum atendimento em casa, se é home care, né? Então todos esses são custos que vão variar de acordo com o que você está vendendo. Deixa eu passar. São custos variáveis também, impostos e taxas. Já viu? Eu sei que muita gente reclama assim, tô pagando imposto demais, tô tirando não sei quantos mil para pagar imposto. E é ruim, né? A gente tem essa percepção. Só que por que essa pessoa tem essa percepção de imposto ser ruim? Porque ela não está acrescentando isso no preço que ela está vendendo aquele produto.
Porque quando a gente coloca o imposto embutido na precificação e as taxas da maquininha, o que acontece? A gente já sabe quanto que a gente vai ter lá no final do mês. Então a gente não fica pensando no imposto que eu vou ter que pagar, porque eu já tenho embutido no preço. Pode passar. Existe, é uma regra? Não, não é uma regra, mas é um padrão utilizado no mercado. Geralmente, quem vende produtos tem uma margem de lucro de 10% a 30%. Ah, mas eu tenho 50%, que bom. A maioria tem só até no máximo 30%. Serviços entre 30% a 60%. E infoprodutos acima de 60%. Infoprodutos é aqueles cursos online que a gente compra, sabe? Que tem nas plataformas. Geralmente a margem de lucro é em torno de 60%. Por quê? Tá gravado e a pessoa vai acessando isso. Você não precisa ficar, né, refazendo aquele material. Então, se você é prestador de serviço, sua margem está entre 30% a 60%, saiba que está num valor ok de mercado. Pode ser maior? Pode. Pode ser menor? Tem que avaliar. Talvez não dá para ser melhor. Tem cliente meu que a margem é menor um pouco, por exemplo, 28%, 27%, só que o cliente já sabe que está muito apertado. Por que ele não pode aumentar essa margem? Porque senão ele perde cliente. É aí que entra aquela avaliação do mercado, porque se eu avalio o mercado e o meu concorrente está ali, ó, o meu concorrente direto está com um preço mais ou menos parecido com o meu, talvez eu tenha que reduzir um pouco a margem e ganhar, às vezes, na quantidade vendida. Porque senão eu fico muito pouco competitivo e perco cliente demais. Só que, se esse valor estiver muito abaixo de 20%, infelizmente, você vai ter que colocar seu preço. Aí, como você vai fazer? Você vai contratar um story maker, tipo a Larissa, que vai agregar valor ao seu produto. Vai lá, vai fazer uns vídeos, por exemplo, a Jaime lá organizando a casa. Aí mostra que a bagunça, por exemplo, foi lá, chegou lá na minha casa, né, Jaime? Vai e mostra aquele caos. Aí depois já faz um outro take que tá mostrando assim, ó, sente a paz desse lugar, só tudo organizado. Então, quando a gente não consegue competir no mercado, a gente precisa agregar valor, tá? Pode passar. Tá quase acabando. Eu tô vendo que vocês estão com soninho aí, que já tá tarde, todo mundo trabalhou, mas eu vou mostrar assim, ó, esse prato aqui de macarrão. Como você chama? Oi? Sofia. Sofia, você gosta de macarrão? Gosta? Então esse prato de macarrão aqui, Sofia, ó, tá R$20 pra mamãe pagar. Ela vai comprar esse prato de macarrão aqui pra você e ele tá R$20. Vocês acham que esse preço tá caro, tá barato? Tá muito bichuruca esse macarrão que tá ali naquele prato? Vocês pagariam R$20 naquele prato de macarrão ali? Não? E se eu te contar que ele tem 800 gramas? Depende da fome. Quase 1 quilo. Mas se eu te contar que ali na foto ele não tá muito bem, o ângulo dele não tá muito bem. Foi a Larissa que fez Não foi a Larissa que fez a foto, não valorizou. Se eu te falar que esse prato de macarrão de R$20 aqui, ele pesa 800 gramas. Se você pagar ali R$20, tá barato ou tá caro? Tá barato, não tá? Isso aqui era um exemplo de um cliente meu, viu? Esse exemplo aqui é real. meu, é real. Pode passar, Sandy. Eles vendiam um prato de macarrão com um peso de 800 gramas, quase 1 quilo. Na hora que eu fui precificar, eu quase caí de costa, por R$20. Mas aí o que acontecia? Lá na hora que eu fui precificar, eu avaliei lá o que ele gastava. Macarrão, bacon, milho, mussarela, calabresa. Os ingredientes estavam em torno de R$9. Aí tinha mais os outros custos que são os variáveis. Tinha a embalagem, a sacola, o entregador, taxa do cartão, o talher de plástico, o lacre, cartão fidelidade que ele ainda colocava lá, estava dando R$5,50. Na verdade, dá um pouquinho a mais, só para vocês entenderem. E aí, depois de custo fixo, tinha lá aluguel, internet, energia, água, contabilidade, funcionário, imposto. Tem alguém aí curioso ou dá conta de fazer conta de cabeça? Viu ali que tanto deu, Sancho? R$19, mais de 19, só o custo já pagava o preço. Já passou, deu mais, acho que deu mais de R$20. de 20, né? 60. 20 e 60. Ou seja, o que estava acontecendo toda vez que esse cliente meu vendia macarrão? Ele tinha prejuízo de 60 centavos em todo o macarrão que ele vendia. Pode falar. Vou fazer aquela conta ali, por exemplo, custo de mercadoria vendida, igual você falou, pega um terço de cada. Não, aí esse daqui, ó, você fala aqui, né? É. Aqui você precisa fazer o seguinte, quando é alimento, você vai precisar pegar, por exemplo, eu gasto 1 quilo de macarrão é R$10. Eu gasto para fazer esse macarrão 300 gramas. Você tem que fazer essa proporção.
quanto que eu vou gastar? Então, os 300 gramas é X reais. Quanto que você gastou de milho, quanto você gastou de mussarela, pesar mesmo, tá? Quando é ingrediente de produto alimentício, tem que pesar e calculando item por item. Aí, quando chega nessa parte aqui dos custos variáveis, como que você chama? Jonathan. Quando chega nessa parte aqui da embalagem, ainda também está tranquilo de calcular. Porque a embalagem é o preço de cada embalagem que você gasta, a sacola também. Quando entra essa parte aqui de custo fixo, é que geralmente ela é em quê? Em percentual. Por quê? São os custos sobre o meu faturamento. Aí você consegue saber um percentual de quanto você vai colocar. Mas em média aqui, tá vendo? Deu em torno de uns R$6. Porque ele faturava, eu não lembro quanto, mas ele tinha de custo fixo sobre esse valor, um tanto de valor. Por exemplo, uma proporção de 30%. Tá? Então aqui é um pouquinho mais difícil, mas tendo as planilhas de precificação, fica até mais fácil de calcular. Depois, se quiser, se tiver tempo, eu posso fazer o cálculo para vocês. E depois tem a margem de lucro, mas esse aqui não tinha margem de lucro não, né? Porque estava tendo prejuízo. Então, eu vou mostrar depois esse cálculo lá na frente para ficar mais fácil. Por alto, porque precisava quanto tinha que ser no mínimo R$27 o macarrão dele, né? No mínimo ali uns 27 para ele ter uma margem, mas se eu ver, passa o próximo slide. Aqui, ó, se eu vendesse ele por R$29,50, eu ia ter uma margem de 30%. Então, entre 27 e 29,50, que aí vai estar um pouco menos que 30%, mas é produto que eu estou vendendo. Então, lembra que eu falei que estava nos detalhes? Se eu não considero tudo isso na formação do preço, Jonathan, o que acontece? Eu vou estar entregando para o meu cliente. Tem uma cliente minha, que ela tem uma pizzaria, ela faturava uns R$200 mil por mês, só que não estava sobrando. O que acontecia? O dela era R$8, não era nem 60 centavos. Toda pizza que saía de lá e ia entregar para o cliente, ela tinha um prejuízo de R$8 por pizza. Então, vocês percebem que faturamento às vezes é ilusório? Tem gente que fatura. Tem gente que fatura. O cliente lá da Nayara faturava 90 mil, tinha menos 4, né? Vamos pensar, tem outros que às vezes fatura 10, 5 mil, mas sobra muito mais dinheiro, porque tá tudo bem organizadinho. Pode passar. Nesse caso aí, o que o cliente fez? Hã? Nesse caso aí, o que ele fez? A gente mudou o preço do cardápio. Não, porque eu falo assim, por exemplo, às vezes você foi lá e principou, ele garante a qualidade do produto dele daquela forma, mas aí entra naquela questão, por exemplo, tem o local, os clientes, né, a rede dele ali. Naquele lugar que ele já vendia, ele conseguiria vender aquele mesmo prato por 29 que teria saída? Ou no caso, porque assim, às vezes tem que, dependendo da sua clientela, às vezes então ele teria que reduzir De quantidade. De material. Ou você aumenta o preço ou você reduz o custo. Teve cliente que eu tive que reduzir o custo. Por exemplo, sabe essa que tinha o prejuízo de R$8? Sabe o que eu tive que cortar nela? Os ovos de codorna. Os ovos de codorna que ela colocava lá espalhados. É muito comum no supermercado a gente ter redução do peso, né, do produto. Eles mantêm o preço e reduzem o peso. E aí muitas pessoas nem percebem que estão comprando o mesmo produto com um peso menor. E isso era uma estratégia, eu trabalhei na indústria e eu sei disso. O que a gente fazia lá? Por exemplo, colocava lá 1 quilo, né? Você coloca 0,9 alguma coisa. A gente fica, muitas vezes, eu olho, né? Mas na maioria das vezes a gente fala assim, isso é quase 1 quilo. Ou não é? Às vezes você faltando 10 gramas, isso é quase 1 quilo. Não vou esquentar isso não. E a gente às vezes só fala assim, esse povo de indústria é sem vergonha, né? Tirou 10 gramas, mas isso é uma estratégia do quê? Para a empresa ficar competitiva no mercado, porque quando a gente pega para comparar um produto com o outro, e esse aqui tem 0,995 e esse aqui tem 1 quilo, mas eu gosto mais desse, você paga nesse. Certeza. Mesmo esse aqui tem 5 gramas a menos. E pensa naquelas produções gigantescas, o quanto que isso não rende de lucro para aquela empresa. No seu cliente específico, 800 gramas, ele poderia reduzir o peso, que ele ainda oferecia um produto de qualidade. E no caso dele, eu falei, olha, essa porção é muito exagerada. Porque, assim, já pedi lá em casa, pedi pra mim e pro meu marido. Chegava lá 1 quilo de macarrão, ficava metade do negócio lá sobrando. É tão grande que fica ruim até de comer. Aí eu falei pra eles, se reduzir 100 gramas,
150 gramas de um ingrediente ou de outro, fica uma porção bem servida, você não precisa mexer tanto no preço. Às vezes com o visual até melhor. Fica melhor. Então, às vezes, tem que usar uma estratégia, outras vezes outra, e às vezes as duas partes. Às vezes você tem que diminuir um pouquinho do ingrediente e aumentar um pouquinho do preço. E agora a gente queria chamar aqui na frente a Jaene para falar um pouquinho sobre como que a precificação e planejamento financeiro fez diferença aí na empresa dela. Pode falar como se estivesse conversando lá na sua casa, Jaene. Como a gente compra, pode ficar tranquilo. Mesmo é a mesma coisa. Mas a precificação foi tão boa, a Nayara e a Ana foi tão boa que eu vim aqui falar, né? Não resisti. Eu punha meus preços tudo errado, né? Achava que eu estava ganhando. Mas quando eu fui ver direitinho a Bárbara, às vezes eu punha uma coisa alta, que eu vendo as colmeias e os meus serviços, né? A minha colmeia estava fora do preço, estava alto, e o meu serviço estava lá embaixo. Aí, no final, não estava ganhando, estava. Não sobrava, né? Os meus gastos, as colmeias, quando chegava no final do mês, ganhava muito e não tinha nada. Trabalhando muito, né, Jaene? Trabalhava muito. Agora eu estou conseguindo trabalhar um pouco menos. E tá tendo o mesmo tipo de o mesmo retorno ou mais. Estou ainda controlando, que é o trabalhar também tá me ajudando, né? Ainda tá indo, mas tá bem melhor, né? Explica pra eles o que é o seu trabalho, o que você faz. Eu trabalho como personal organizer, faço organização de guarda-roupa, a residência inteira. Só não mexo com documento. Mas se fizer um guarda-roupa parecendo aquelas lojas organizadinhas. É muito melhor do que aquelas lojas organizadinhas. Qual que é o seu Instagram, o pessoal te seguir, Jaene? Jaene Amaral, retração lá. Underline. Organizer. Quem não segue a Jaene, segue ela no Instagram e depois vocês olham os antes e depois os guarda-roupas e os armários de cozinha que ela monta. Uma coisa que me mudou muito com o planejamento financeiro foi a minha família toda tem aquele ditado, é a família que gasta, só gasta. Mas aí, tudo que entrar, meu marido também trabalha com construção civil, mas aí no final do mês as contas lá ainda. Aí a Nayara me ajudou o cartão. Tudo eu comprava no cartão e estava lindo, maravilhoso, mas aí o cartão ficava sem pagar. Porque pagava as outras contas tudo do cartão. Gente, mas eu não estou no caminho, não. Né? Mas vale a pena demais, gente. Mas o que a Jaene falou? Só acrescentando aqui. Quando você fala, Jaene, da sua família, você fala sua família, você, seu esposo e os seus filhos, ou sua mãe, seus avós já vieram dessa de se eu ganho 2.000, eu gasto 2.000. Se eu ganho 10.000, eu gasto 10.000. Não, vem de Geração. herança. É herança da família, foi isso, né, Jaene? Aí eu decidi e estou no caminho e eu vou mudar isso. E a Jaene falou pra mim, quando ela me procurou, ela falou assim, Nayara, a minha família é assim. Eu falei pra ela, você não precisa continuar nesse ciclo. Você vai mudar e os seus filhos vão ver a sua mudança e também vão mudar. Não porque você vai falar para eles mudarem. E eles vão ver a vida que você está levando é diferente dos seus avós, dos seus filhos, e eles vão criar a vida que você tem agora. E ela fala de tudo, né? Você fala, não, depois eu comecei a ler o seu livro, por exemplo, eu mudei muita coisa. E minha filha começou a ler o livro também. E ela falou pra mim, então assim, ela vai ver a Jaene lendo, ela vai querer ler, que ela vai aprender também. Então, as crianças, a nossa família segue o que a gente faz todos os dias. Né, Jaene? Então, assim... A minha filha de 15 anos, ela tem um auxílio do estudante, R$200 por mês. Né? Aí, depois da consultoria da Nayara, aí ela falou assim, 20%, é pouquinho, porque já 2 meses que ela vai. Aí, ontem, eu apresentei ela e eu lembrei, né? Não é 20%, quando ela não tem gasto, eu falei, 1 e pouquinho, vamos lá, 30%. Tá vendo? Tá vendo? Né? Porque o que eu explico? Quando você vai fazer seu planejamento financeiro, quem tem gasto no armório de uma residência? 50% você vai deixar seu salário para necessidade básica, que é saúde, transporte, educação, sua moradia, o que você gasta, despesa pessoal, 30% para lazer e 20% para investimento. Isso é uma pessoa que tem que manter uma casa. Já que a filha dela não tem que manter a casa, que a mamãe banca a casa, graças a Deus, e o papai, né, Jaene?
Então, assim, por que ela não vai guardar só 20%? Ela pode guardar 50%, pode guardar 70%. E eu falei com ela, Jaiane, o dia que você conseguir fazer ela guardar os primeiros 20%, no próximo mês ela vai te pedir para guardar. Porque ela vai ver o dinheiro dela rendendo. Eu brinquei, falei, abre um CDB para ela, que ela vai ver, além do dinheiro que ela guardou, um pouquinho a mais. E ela vai incentivar ela sempre guardar mais e investir o dinheiro dela. E ela falou, já é o terceiro mês, segundo ou terceiro mês que está guardando. Só tá mais difícil meu marido, mas era pra ter boa. Vai dar certo. Mas a casa dela é o contrário, é o marido que é o gastador, não é ela, viu, gente? Ixi, lá em casa é diferente. Eu não vou colocar quem gasta mais, não. Mas a Jaiane falou uma coisa, gente, sobre a precificação que é muito importante. O que a Jaiane percebeu? Que os serviços dela estavam todos subvalorizados e às vezes os produtos que ela ia utilizar naquele atendimento estavam com os preços mais altos. Então o que ela conseguiu fazer? Subiu o valor, o preço do serviço dela e diminuir um pouquinho ali na Comeg, ganhando o que precisa ganhar, né, Jaiane? Porque ela não tinha esse entendimento, mas agora ela tem. Então agora o lucro dela vai aumentando, a Nayara vai ajudar ela a controlar. Ixi. E outra coisa que eu percebi, como o meu valor era baixo demais, quase ninguém me procurava. Depois que precificou, eu dei muito bem. Tá vendo? Valoriza o trabalho. Você começou a melhorar no Instagram também, se posicionou melhor, né, Jaiane? Aí foi uma coisa questionada. Obrigada, Jaiane, viu? Jaiane é uma daquelas clientes que a gente adora quando você vê lá e tá tendo muito sucesso. Jaiane é muito dedicada, depois você sigam ela lá no Instagram, viu, gente? Vou te passar. Nossa. E aí, pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Ó, vou perguntar. Nayara, existe uma frase que eu coloquei lá até no meu Instagram, então, que é impossível precificar pra você. O que pra você não tem preço? Família. Família, então, pra você não tem como pôr preço. Não tem jeito, né? Você falar assim, não, meu pai custa tanto, minha mãe custa tanto, é impossível de precificar, não é? Parte pra você. Também família? Eu acho que, assim, ela já citou a família, eu acho que outro item importante seria um tempo pra gente mesmo. Né? E todo mundo esquece, né, de ter o próprio tempo, né, pra cuidar, pra se cuidar, né? De fazer o que a gente gosta, de verdade, né? Eu não te perguntei seu nome, você tá olhando assim pro lado, eu acho que é pra não te perguntar, não é? Sabe por que eu sei disso? Porque na hora que vem um palestrante pro meu lado, eu também faço assim, ó. Mas tem alguma coisa que pra você é muito importante, que é impossível de colocar preço? Acho que lazer. Lazer. Então, seus momentos de lazer não dá pra precificar. E aí, gente, eu trouxe uma reflexão, né? Hoje é a primeira vez que a minha mãe está assistindo uma palestra minha. Minha irmã também está aqui. E a Larissa é minha irmã, também é a primeira vez que ela está assistindo uma palestra. Primeira não, segunda, né, Larissa? Já. A Larissa já assistiu mais de uma vez. Então isso pra mim não tem preço. Esses momentos, o momento que a gente está aqui compartilhando conhecimento, o momento que eu conheci a Nayara não tem preço. E o que acontece quando a gente cobra barato pelos serviços da gente, pelo produto que a gente faz? A gente começa a colocar preço no que não é precificado. Porque se você coloca um preço muito barato na sua consultoria, que eu sei que não vai colocar, né, Nayara? Não. Mas se você colocar mais. Então, se coloca um preço muito barato, o que acontece? Tem que trabalhar 14 horas por dia. Tem que trabalhar 14, 15, 16 horas por dia e aí ela vai perdendo 2, 3 horas constante com o Lourenço. Tenho certeza que esses momentos com eles não tem preço. E eu vou te perguntar, quais são os momentos que pra você não tem preço? Momentos com a minha família e do meu lazer. Então, gente, fica essa reflexão para vocês. Se vocês colocam preço de banana nos serviços de vocês, nos produtos que vocês estão vendendo, vocês estão colocando o mesmo preço nos momentos que vocês teriam com a sua família, com lazer com seus amigos, ou um tempo de qualidade com você mesma, tá? Então, a precificação e o planejamento financeiro não é só em relação ao dinheiro, é também sobre tudo que a gente não consegue colocar preço, sobre os momentos que a gente vai ter e também para a realização de sonhos. Eu vejo muita Nayara falar isso, né, Nayara? Não é só sobre números, né? Que a gente costuma falar que planejamento financeiro não é só número. Eu não quero saber se a Jaiane vai faturar 2 mil, se ela vai faturar 5 mil, se ela vai faturar 10 mil. Eu quero saber com os 2 mil que a Jaiane ganhar, o que ela vai conseguir fazer para a família dela, que ela vai ter uma qualidade de vida melhor, que ela vai ter uma vida mais abundante, uma vida com mais tranquilidade,
uma vida sem pensar que o cartão de crédito vai fechar e eu não vou ter o dinheiro para pagar. Então, assim, não é que a gente tem que viver miserável. Eu não gosto de vida miserável, eu gosto de vida boa, eu gosto de comer bem, eu gosto de viajar. É você saber gastar o que você ganha. Não é o quanto você ganha, mas como que você gasta o que você ganha. E faz toda a diferença. Não quer dizer que você vai ter uma vida boa só se você ganhar 15 mil reais por mês. Se você tiver de lucro líquido de 15 mil reais. Às vezes, uma pessoa que ganha 3 mil reais tem uma vida muito melhor do que uma pessoa que ganha 20 e gasta 20. Então, para aplicar amanhã no negócio de vocês, na vida de vocês, o que vocês vão fazer amanhã para já começar a ter retorno dessa palestra aqui? Que vocês tiraram o tempo de vocês para poder vir para cá. Então, a gente quer presentear vocês com essas estratégias. Avaliar qual é o percentual dos seus custos fixos sobre o faturamento. O que é isso? Vai pegar tudo que tem de custo da sua empresa, vai pegar todo o tanto que você fatura e que vende, e você vai dividir um pelo outro. E vai multiplicar por 100. Esse valor, Jonathan, o que ele tem que te passar? Ele tem que te dar até no máximo 40% de tudo que você ganha tem que ser para pagar custo. De 40, 45 para baixo. Então, esse valor aqui, se tiver acima de 40%, você já vai olhar o que eu posso reduzir desses custos. Se não der para reduzir nada, a gente tem que avaliar outra estratégia. Mas isso aqui já é um começo. Peguei os meus custos, eu tenho 10 mil de custo e eu vendo 20 mil. Então eu vou dividir um pelo outro. Então aí já deu o quê? 50% de tudo que está entrando. Então tem que dar uma olhada ali no que está gastando que pode reduzir. Se tiver entre 30% até 40%, tá ok. Mas é sempre bom avaliar. Avaliar os custos variáveis que fazem parte desse produto. Por exemplo, a Paula tem um coworking muito bacana, depois vocês conheçam a João de Barra, aqui em Patos de Minas. Mas a Paula vai alugar uma sala lá. E aí, se a Paula não tivesse feito a consultoria de precificação, às vezes ela poderia estar esquecendo de considerar as taxas da maquininha para poder vender esse serviço. Então, se você tem taxa de maquininha, vende parcelado, amanhã ou hoje, na hora de chegar em casa, avalia quanto estão essas taxas. Porque às vezes elas estão maiores do que você imagina. A Nayara até falou sobre antecipação, né, Nayara? Então, se você precisa antecipar, dá uma olhada, porque às vezes não está compensando. Quando ela fala antecipação, por exemplo, às vezes você passa no cartão e a taxa do cartão é 7% que você vai pagar, do valor que você passar. Só que às vezes ele deve lá o fornecedor dele para fazer um banco e ele tem que antecipar esse valor. Ao invés de ser 7%, ele começa a pagar 12%. E ele não faz o ponto desses 5% de diferença. E isso também lá no final do mês vai fazer diferença no seu valor. E os custos variáveis também vocês podem avaliar. Tanto vocês estão gastando com embalagem, tanto vocês estão gastando para poder entregar esse produto, tá? Então essas estratégias aqui é para aplicar amanhã e já ter um retorno. Na última palestra que eu fiz, né, teve o pessoal que fez isso aí, eles já conseguiram ter retorno financeiro. Só com essas estratégias que a gente colocou. Quando vocês fizerem e vocês tiverem um papel, mostra lá no Instagram e marca eu e a Bárbara, por gentileza, tá? O meu Instagram é Só pra Bárbara gente Vieira. saber que vocês fizeram certo e que deu certo. Qual que é o seu Instagram? Nayara_Mar. E o meu Bárbara Vieira _consultoria. Aí vocês sigam lá que direto a gente dá dica de tudo, viu? Pode passar, certificamente. E aí, Nayara, como a gente quer agradecer muito a presença de todos, acho que a gente pode fazer um agrado para eles, pode? Pode, depende. Ó, agrado. Nayara, combinou nada comigo. O que é isso, meu Deus do céu? Então, nós duas queremos agradecer. Você quer falar? Pode falar. Queremos agradecer a presença de vocês, por terem saído da casa de vocês para estar aqui conosco, para estarem aqui conosco. Então, eu e a Nayara queremos oferecer para vocês, para a primeira pessoa, que escanear aquele QR Code ali e mandar um oi, vai ganhar 30 minutos de consultoria comigo e com a Nayara. Então, Cada um. Então é 30 minutos. Então, quem mandar ali o primeiro oi vai ganhar ali uma consultoria para poder aprender ali a precificar e sobre o planejamento com algumas dicas. Então, pode falar, né? Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Eu acho que conhecimento ele sempre é bem-vindo. E quanto mais você aprende, mais a gente vê e percebe o quanto a gente ainda tem a aprender. Então, assim, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, pode mandar lá no meu Instagram. Eu sempre abro caixinha lá de dúvidas.
manda no meu WhatsApp também, assim que eu tiver tempo eu respondo. Eu não consigo responder muito rápido, porque é muita mensagem que chega para mim todos os dias. Mas eu sempre estou respondendo no Instagram, dou dica nas redes sociais, igual a Bárbara falou, ela também dá. Então, assim, não fiquem com dúvidas. Se vocês tiverem qualquer dúvida do que foi falado aqui hoje e de como nós duas, o trabalho de precificação e o trabalho de planejamento pode auxiliar a vida de vocês ou da empresa de vocês, não deixem de perguntar. Pode entrar em contato, fica à vontade que nós vamos responder todas as dúvidas que vocês